Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 3. E agora a gente vai falar da tão esperado momento, de qual que é a relação entre derivada direcional e o vetor gradiente, como eu havia dito algumas aulas atrás. Então, só para relembrar o que é a nossa derivada direcional, a gente tem o seguinte, então a gente tem uma função que ela sai de um aberto do Rn, chegando na reta, tá certo? Lembrando que esse cara aqui é um aberto, deixa eu escrever aqui só que ele é aberto, tá? E a gente tem um vetor unitário, tá? Em Rn, tá? Então, U dentro de Rn. Tá? Então, a derivada direcional de f no ponto x0, era o quê? A gente podia representar dessa forma, na direção u, derivada de f no ponto x0 na direção u, como sendo o seguinte limite. Tá? Então, aqui eu tenho f de x0 mais tu menos f de x0. Tudo isso dividido por t, tá certo? Bom, e agora vamos estabelecer qual que é a relação que a gente tem com essa definição de vetor gradiente, com essa definição de derivada direcional com o vetor gradiente. E essa relação ela vai ser dada através do seguinte teorema, que vai ser esse aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, teorema. Nas notas de aula, se vocês forem checar lá, vai estar como teorema 15.1, tá? E o teorema diz o seguinte, que temos a nossa f, que ela sai aqui do aberto de R2, tá? A gente vai trabalhar com esse resultado para R2, mas pode ser estendido para qualquer dimensão. Um D aberto. A gente vai pegar um ponto aqui no nosso aberto, que é o x0, y0. E o nosso vetor u, AB, tá? Vetor unitário. Certo? Então, agora a gente tem o seguinte, que se f for diferenciável em x0, y0, então f admitirá derivada direcional em x0, y0 na direção u, e a gente tem a seguinte expressão para a nossa derivada direcional, que a gente pode estar escrevendo agora a nossa derivada direcional como sendo o produto vetorial, o produto escalar do vetor gradiente com o vetor u, tá? Que a gente fixou no início. Tá? Só que para isso você tem que pedir que a f seja diferenciável. Tá? A gente vai ver o porquê disso agora na demonstração, que a gente vai estar utilizando a diferenciabilidade para estar escrevendo uma expressão que possibilite chegar a isso. Beleza, então como é que a gente pode começar? A primeira coisa que a gente vai fazer é estabelecer a seguinte função. Então vamos considerar g dada por g de t igual a f
de x0 mais at, vírgula, y0 mais bt. Tá? Bom, então o que acontece, né? Como f é diferenciável, então a função g também vai ser diferenciável, né? Porque aqui a gente tem uma composição de funções diferenciáveis, tá? Beleza? Que aqui a gente compôs com essa curva e essa curva aqui são diferenciáveis. Então, logo, g é diferenciável. Aqui no caso vai ser em T0. Desculpe, aqui é em 0, tá? Perdão. Porque o que acontece? Por que vai ser diferenciável em 0, né? Porque g de 0 vai ser exatamente, né, f de x0, y0. Tá bom? Então, se a gente coloca o 0, a gente resgata, né, o f de x0, y0. Tá? Então, o g vai ser diferenciável em 0 e, pela regra da cadeia, que a gente viu na aula anterior, pela regra da cadeia, a gente vai ter o seguinte, né, que a derivada, deixa eu chamar uma próxima lousa, né, que a derivada aqui no ponto 0 vai ser o quê? Né? Vai ser a derivada parcial aqui de f com relação a x no ponto x0, y0, e a primeira coordenada derivada com relação a t, né? Então vai ser o próprio a, tá? Mais a derivada parcial de f com relação a y no ponto x0, y0, e a derivada da segunda coordenada com relação a t. Então vai sobrar b. Só que isso daqui é um jeito diferente de escrever o gradiente, produto escalar com o vetor AB, tá? Porque o gradiente é o que, né? É um vetor que tem a primeira coordenada, como a gente está vendo no R2, então ele vai ter a primeira coordenada como sendo esse termo e a segunda coordenada como sendo esse termo, tá? Então chegamos aqui, né? E para fechar o assunto, né, é só a gente perceber o seguinte, né? Como a derivada parcial de f com relação a u no ponto x0, y0 é exatamente, né, a derivada de g no ponto 0, tá? Implica o que a gente gostaria mesmo, né? Beleza, gente? Então aqui temos a relação entre o vetor gradiente e a derivada direcional. Tá? Bom, agora vamos ver algumas aplicações interessantes, né, envolvendo vetores. Que a primeira coisa que a gente tem que observar, então aqui a gente terminou, né? Então a primeira coisa que a gente tem que observar é o seguinte, ó, vamos fazer a seguinte análise. Então sejam W e U vetores não nulos e θ, o ângulo entre eles. Certo? Então, quando a gente pega o produto escalar entre W e U, a gente tem o seguinte, né? A gente tem que isso aqui vai ser igual a norma de W vezes a norma de U vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá certo?
E se caso U for unitário, teremos o seguinte, né? Teremos que o produto escalar de W por U vai ser igual a norma de W vezes cosseno de θ. Tá certo? Bom, é unitário, né? Então isso aqui vai ser igual a 1. Ok, então a gente consegue representar isso aqui da seguinte maneira. Ó. Então, suponha que a gente tem essa reta aqui. Aí temos aqui o nosso vetor W. Tá? E aqui é o nosso vetor U, tá? Supondo que ele é unitário. E aqui a gente tem o ângulo, né, entre eles, tá certo? Bom, e aqui a gente vai ter a componente, né, escalar de... Vou pegar essa outra cor aqui. De W, né, com relação na direção de U, tá? E essa componente, ela é representada de que maneira, né? Exatamente como norma de W cosseno de θ, né? Que multiplica U. Tá? Então aqui a gente tem que esse valor aqui multiplicado com o vetor unitário, né? Dá exatamente essa componente aqui. Beleza? Então, isso só relembrando esse resultado de geometria analítica, né? E agora a gente vai usar esse resultado para mostrar o seguinte, né? Que a derivada direcional ela é a componente escalar do gradiente na direção de U. Tá? A derivada direcional com relação a U. Vamos escrever isso aí. Então, vamos lá. Então, usando essa motivação, né? Esse resultado de geometria analítica, então vamos mostrar o seguinte, ó. Note que a derivada direcional de f na direção de U, né, no ponto x0, y0, é a componente escalar disso aqui, né? Na direção de U. Tá? E como é que a gente consegue enxergar isso? Bom, fazendo a mesma análise que a gente fez no exemplo anterior. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos supor que o nosso gradiente ele é não nulo. Tá certo? Aqui diferente do vetor nulo. E seja U um vetor unitário. Certo? E, novamente, né, vamos tomar θ como o ângulo entre esses dois vetores. Muito bem, então, feito isso, a gente tem o seguinte, ó. Como a gente acabou de ver, a derivada direcional na direção de U no ponto x0, y0 é igual ao vetor gradiente produto escalar com U, né? E se caso é unitário, a gente viu o seguinte,
que isso daqui é o seguinte, né? Vai ser a norma, né, do gradiente, certo? Vezes cosseno de θ, tá? Bom, então aqui a gente vai fazer a seguinte coisa, ó. Repetindo o mesmo desenho que a gente fez aqui, a gente vai estar na seguinte situação. Só um momentinho. Beleza. Então, vamos desenhar aqui essa reta. Aqui a gente vai ter o nosso gradiente. E o U aqui embaixo. Tá? Certo? Então, beleza. O que nós temos aqui? Então, aqui a gente vai ter a componente, né? E a gente pode estar escrevendo como a gente escreveu lá em cima, né? Que vai ser exatamente isso aqui. Bom, posso colocar o U aqui também, né? Que não tem problema. Mas o U é unitário, né? Mas, bom, isso aqui multiplicado por U vai dar a componente aqui, né? E agora? Agora é só anotar o seguinte, né? Que como... Vamos só relembrar o seguinte, né? O que é a nossa derivada direcional, né? É exatamente isso, né? Pensei que ia ter algo mais surpreendente aqui, mas não, né? É basicamente isso aqui mesmo, né? É você pegar aqui a derivada direcional, né, e observar que ela é exatamente igual a isso, né, que é a componente. Pois é. Tentei inventar mais alguma coisa aqui, mas não tem, né? É exatamente isso mesmo. Ok. Bom, a gente tem mais um resultado que nos diz, né, qual que é a direção de maior crescimento, né, da derivada ou da taxa de variação, você pode colocar nesses termos também, que vai ser dado através do seguinte teorema, que agora vai ser para a gente o teorema 15.2. Tá? Que diz o seguinte, aqui temos aqui, ó, seja f uma função aqui que sai do R2, de um aberto do R2, chegando em R, D aberto, né? D aberto, F diferenciável em x0, y0 e tal que o gradiente ele é não nulo. Tá bom? Vamos colocar assim. Ó. Então, o valor máximo da derivada direcional ocorre quando U
for versor do gradiente. Tá? O que significa isso? Bom, em outras palavras, temos o seguinte, né? Então, isto é, U é igual ao vetor normalizado do gradiente. Então, a gente divide ele pela sua norma. O que a gente está fazendo, né? A gente está pegando o vetor gradiente, a gente está pegando um vetor, né, que tem norma 1 e a mesma direção do gradiente. Tá? E além disso, né, então a direção de maior crescimento, né, da derivada é a direção do versor do gradiente, né, que é U. E o valor máximo vai ser o seguinte, e o valor máximo da derivada direcional é isso aqui, ó. É a norma do próprio gradiente. Tá? Interessante, né? Que você tem uma direção que aponta para onde a derivada cresce mais. Então, isso já dá um indicativo, né, de pontos críticos, né? E, além disso, você consegue dizer, né, qual que é o valor máximo também, né, dessa derivada. Muito bem, como é que a gente mostra isso? Bom, da seguinte maneira. Então, a primeira coisa é o seguinte, né? A gente vai utilizar duas propriedades muito importantes de U. Uma é o fato dele ser unitário e a outra é o fato dele ter a mesma direção do gradiente. Então, a primeira coisa é o seguinte, né? Como o U é unitário, o que acontece, né? A gente tem que a derivada direcional ela pode ser escrita dessa forma, né? Como sendo a norma do gradiente vezes o cosseno, né, do ângulo entre o gradiente e o vetor U. Tá? Ok. Bom, além disso, né, como U possui a mesma direção do gradiente, implica o quê, né? Implica que esse ângulo aqui é zero, né? O ângulo entre eles vai ser zero. Bom, se o ângulo entre eles vai ser zero, então com isso a gente tem que o cosseno desse ângulo vai ser 1. Tá? Bom, aí acabou, né? Então, como o cosseno é 1, a gente pode escrever a nossa derivada direcional simplesmente como sendo a norma do gradiente. Beleza, gente? Bom, pelo que a gente viu aqui, né, esse teorema acabou de nos dizer, né, que estando no ponto x0, y0, a direção e o sentido, né, para que a derivada cresça mais rapidamente é a direção do gradiente. Tá? Isso vai ser muito importante para as aulas seguintes, né? Quando a gente for estar estudando máximos e mínimos locais, né? Inclusive com o método, né? Conhecido como o método dos multiplicadores de Lagrange, que a gente vai estar vendo nas próximas aulas também. Tá? Então é um resultado de extrema importância, né?
E é um resultado até simples, né, se for ver. Né? A gente só utilizou propriedades mesmo de álgebra linear, né, basicamente. Bom, vamos ver alguns exemplos de como a gente pode estar utilizando isso que a gente acabou de aprender. Então, o primeiro exemplo aqui é o seguinte. Então, seja f de x, y, x quadrado y. Então, a primeira coisa é o seguinte. Determine o de modo que a derivada aqui de f com relação ao no ponto 1 seja máxima, ou seja máxima, né? Certo? Bom, como é que a gente faz isso, né? Então, a primeira coisa, né, que a gente vai fazer é o seguinte. Como f é diferenciável no ponto 1, tá? Então, e o gradiente, calcular aqui, né, o gradiente do ponto xy, o gradiente em geral vai ser o que? Né? Vai ser 2x, então, aqui com relação a y, a x vai ser 2, né? E aqui eu estou derivando. Tá, aqui vamos fazer o seguinte, né? Aqui a gente vai usar a regra da cadeia, né? Então, a derivada do primeiro vezes o segundo, né? Então, vai ser 2x vezes y, né? 2x y. E a derivada aqui do segundo, né? Aqui com relação a y, vai ser x quadrado, né? Maravilha. Bom, então aqui vai ser o seguinte, né? A derivada do ponto 1 vai ser 2 e 1. Desse vetor, né? A gente pode estar normalizando ele e vai ser o seguinte, né? A norma dele é a raiz de 5, né? Vai ser o quê? 2 quadrado mais 1 quadrado tudo isso, né? Muito bem. A próxima pergunta é o seguinte, né? Qual é o valor máximo da derivada parcial nessa direção aqui? Bom, como a gente acabou de ver, né? Basta a gente notar, né, que o valor máximo vai ser exatamente, né, a norma, né, do
do vetor gradiente. Aqui é a raiz de 5. Beleza? E a terceira e última pergunta vai ser o seguinte. Estando em 1, que direção e sentido devemos tomar para que f cresça rapidamente. Ou mais rapidamente. Bom, a gente acabou de ver, né, que a direção é a direção do gradiente. Né? Então, basta a gente calcular, né, o vetor gradiente nesse ponto aqui. Né? É bem... Aliás, você pode fazer isso com qualquer ponto, né? E com qualquer ponto, você calcula o gradiente dele e você vai saber qual que é a direção que nesse ponto, né, a sua função ela vai crescer mais rapidamente. Né? Por exemplo, você tem aqui o seu gráfico, né? Aí você tem um pontinho aqui embaixo, né? Para saber qual que é a direção, né? Que essa função ela vai crescer mais rapidamente nesse ponto. Então, quando você calcular o gradiente aqui, possivelmente ela vai apontar para essa direção aqui, né? Que é onde o gráfico meio que está crescendo, né? Supondo que ele esteja decrescendo. Esse vetor aqui tem aqui na base, viu? Esse desenho não ajuda muito, mas esse verdinho aqui está aqui no plano XY. Tá? Bom, gente, então é basicamente isso. Nas notas tem mais um exemplo que é só uma variação disso que a gente viu. Tá? Então, por enquanto é isso. Né? Essa aula foi mais para estabelecer a relação que a gente tem entre a derivada direcional e o vetor gradiente. Então, vejo vocês na próxima aula. Continue se cuidando, assim. Cuidado com as variantes, não se mexerem nelas. E até a próxima.